um intelectual público muito ativo, né? Como é que você vê esse ano, que será certamente um ano decisivo, que é 2026, com as perspectivas para a democracia, né? Porque é um valor fundamental, sem o qual a gente não vai conseguir estabilizar outros valores também, como a questão da soberania, entre outros. Como é que você vê aí o ano que se avizinha? Esse ponto é fundamental, Marcelo. Eu creio que hoje, quando nós falamos que pertencemos ao campo da esquerda democrática, não se trata de um simples subadjetivo. É que nós aprendemos, de maneira dolorosa, que a democracia não é um meio. A democracia é, em alguma medida, um ponto que deve ser um denominador comum do qual não podemos escapar. Pertencer ao campo democrático, por exemplo, é mais importante para unir o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do que para separar por questões econômicas. É mais importante perceber a união no campo democrático do que, por exemplo, do que destacar que, neste sentido, a extrema-direita bolsonarista não pertence em nenhuma substância ao campo político da democracia. E nós precisamos, de fato, encontrar uma linguagem para que isso se torne transparente para o povo brasileiro. 2. Eu vejo 2026 com uma enorme preocupação. O verdadeiro projeto bolsonarista para o país era o projeto de pinochetização do Brasil. O que está em jogo hoje no mundo é um projeto de pinochetização do planeta. Mas o que quer dizer isso? A retirada do Estado de todas as suas funções sociais, venda dos ativos da nação de forma indiscriminada, supressão cada vez maior dos direitos do trabalho, uberização do trabalho e precarização da vida, privatização da previdência privada, da previdência, o uso da palavra mágica, que é o verdadeiro fetiche de Paulo Guedes e Tarcísio de Freitas, a voucherização. Escola pública para quê? Dê vouchers para escolas particulares. SUS para quê? Dê vouchers para clínicas particulares, etc. Esse projeto de pinochetização é o projeto que corresponde à resposta à crise atual do capitalismo, que enfrenta na crise climática o seu limite intransponível. Não é possível que o capitalismo continue predando a natureza e superexplorando as pessoas e que isso vá adiante nos próximos 50 anos. Não haverá mais planeta, Marcelo. Então, a pinochetização é a resposta que se encontrou para essa crise, que é uma crise definitiva, que pode ser definitiva no sentido positivo, mas também no sentido trágico. Em relação ao Brasil, em 2026, a minha esperança é que a radicalização dê frutos. Eu explico. Por enquanto, quem tem radicalizado no país é a extrema-direita. Quem hoje politiza jovens na periferia por meio da radicalização é a extrema-direita. A minha esperança, Marcelo, é que em 2026 fique absolutamente claro para todos nós que sempre dentro das regras do jogo democrático, nós precisamos tornar o confronto a mola da nossa ação política. O que eu quero dizer com isso? Dentro das regras democráticas. Eu quero dizer com isso que nós não podemos mais aceitar que nós sejamos o 8º PIB do planeta Terra e a 8ª sociedade mais desigual do mundo. Nós não podemos mais aceitar pagar uma taxa Selic de 15%, porque os juros da dívida do Tesouro Público são calculados de acordo com a taxa Selic. A cada 1% da taxa Selic que baixa, o governo, portanto, economiza 42 bilhões de reais. E talvez esse valor já esteja atualizado e seja maior. E quando esses 42 bilhões de reais não são economizados, eles continuam enriquecendo os rentistas e os bancos. Nós precisamos abolir de vez a escala 6x1. Nós precisamos uma reforma tributária profunda. Nós precisamos taxar bancos, betos e bilionários. Nós precisamos tentar implementar, no máximo em 5 ou 10 anos, transporte público gratuito em todas as esferas da federação, federal, estadual, municipal. Se isso for feito, Marcelo, será a maior transferência de renda de toda a história da América Latina em 5 séculos, porque o trabalhador brasileiro gasta de 30% a 40% num transporte público ineficiente e indigno. E se você é mulher, ineficiente e indigno, no qual você é assediado o tempo todo. Então, me parece indispensável que, pela primeira vez, nós tenhamos, de fato, uma compreensão, e, nesse sentido, me permita dizer algo que talvez seja surpreendente. Neste sentido, a radicalização acéfala da extrema-direita tem um lado positivo. É que não pode mais haver ilusão, Marcelo. Não há nenhuma possibilidade de conciliação macroeconômica nesse espectro político. Não há nenhuma possibilidade de acordos geniais, improváveis, impossíveis,
num espectro político no qual uma parte considerável dos políticos da Câmara e do Senado tem no lacre, no like, no lucro, a sua forma, a sua razão de ser, em que a radicalização, o ódio, se tornou uma mercadoria como outra qualquer. Então, me parece que em 2026, se o governo da Frente Ampla, que não tem condições objetivas pela correlação de forças de ser um governo de esquerda, e Marcelo, eu e você já somos senhores sessentões, não é isso? Nós não temos mais o direito de nos comportarmos como adolescentes. Não há condições objetivas para que haja um governo de esquerda no Brasil. De acordo? Agora, um governo de centro-esquerda, eu creio que é imbatível. Por quê? Porque nas duas frentes amplas bem-sucedidas, eu concluo com isso, nas duas frentes amplas bem-sucedidas da nossa história, 1985, 2022, nós defendemos com unhas e dentes, com alma e paixão, e fizemos corretamente, nós defendemos o que se pode chamar de democracia formal. Liberdade de expressão política, liberdade de organização política, liberdade de imprensa, eleições livres e honestas, respeito ao resultado das urnas, alternância de poder. É muito, numa história como a nossa, que é marcado o tempo todo por golpes fracassados, golpes bem-sucedidos, sempre com um ponto comum. Sejam bem-sucedidos ou sejam fracassados, os golpistas eram sempre anistiados ou premiados, quando o golpe era bem-sucedido. Então, você ter 9 eleições presidenciais sem intervenção militar, embora tenhamos tido 2 impeachments, é absolutamente notável, temos que lutar por isso. Mas, Marcelo, em 1985 e em 2022, a Frente Ampla, dada a urgência do cenário político, a Frente Ampla não discutiu uma outra forma de democracia que não tivemos ainda neste país plenamente. Eu chamaria de democracia enquanto acesso a direitos. O dia em que o governo da Frente Ampla, com bastante decisão, tornasse um governo de centro-esquerda e não temer o confronto, e não temer perder votações no parlamento. Há votações que se perde, mas que é um ganho político. Mas não por as votações é a verdadeira derrota, ainda que ela não se materialize numa derrota de votação de Câmara. Se isso acontecer, eu creio que há condições, para terminarmos com a literatura, de que o presidente Lula se torne o primeiro Bento Santiago bem-sucedido da política brasileira. Eu explico. Você se recorda que no 2º capítulo de Dom Casmurro, o Bento Santiago revela o seu propósito. Ele manda construir no Engenho Novo a casa da sua infância em Mata-Cavalos, nos menores detalhes. Ele diz: o meu fim era evidente, era atar as pontas da existência e resgatar na velhice a felicidade da adolescência. Ele não consegue. Ainda bem, isso não escreveria o livro, não é isso, Marcelo? E nós não leríamos a obra-prima do Machado, que é Dom Casmurro. Mas eu tenho uma intuição de que o presidente Lula pode se tornar o primeiro Bento Santiago bem-sucedido da política brasileira e que ele atará as pontas da sua existência política, conseguindo, na última eleição, o que ele persegue desde a primeira, ser eleito no primeiro turno. Se isto acontecer, a partir de 2027, a minha real esperança é que nós tenhamos um governo decididamente de centro-esquerda e um governo que, respeitando as regras democráticas, ou seja, negociação, concessão quando necessário, não estamos defendendo um regime autoritário, mas respeitando as regras democráticas, que seja um governo que coloque o confronto no centro da mesa, mas o confronto no centro da mesa chamando todos os atores políticos e explicitando a necessidade real deste confronto. Isto é, chegou a vez, pela primeira vez, de que a elite que vive de saquear o Estado, pela primeira vez possa realmente, finalmente, arcar com a responsabilidade de uma necessária tributação que, em outros lugares do mundo, é muito mais rígida do que aqui no Brasil. O Fernando Haddad propôs 10% de taxação dos mais ricos. Marcelo, nos Estados Unidos são 40%. Na França pode chegar a 60%. Na União Europeia, nunca menos do que entre 40% e 50%. Então, se houver essa perspectiva, eu creio que nós conseguimos reduzir a extrema-direita ao que ela sempre deve ser, uma franja, uma brecha, uma franja mínima no eleitorado radicalizado.